Graça e paz, irmãos. Hoje eu vou falar de algo que o Senhor já tem falado no decorrer desse dia. Sobre um caminho de sobremodo excelente que nos conduz à maturidade. Mas primeiro eu queria falar que para mim é uma grande honra estar falando nesse dia de hoje. Um dia muito especial, né, que é o Dia dos Pais. Há uma casa de paternidade. Meu Deus, eu como uma filha, eu me sinto muito honrada, né? Falar para os meus irmãos e falar para os meus pais é algo maravilhoso. E ontem, enquanto eu meditava no que eu iria falar, enquanto eu ensaiava na frente do espelho, o Senhor me fez lembrar de algo incrível, que eu me lembro muito pouco no decorrer dos anos. Em 2013, eu tinha tomado uma decisão de me afastar dos caminhos do Senhor. E foi uma decisão equivocada, mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele tinha me marcado com o dedo dEle e colocou o Luiz na minha vida, no meu caminho. E um dia, no dia do meu aniversário, ele me deu uma Bíblia de presente. E falou para mim assim, começa a ler essa Bíblia. Você tem muito tempo, então começa a ler essa Bíblia pelo Evangelho de João. Eu já sabia, tinha ferrado para mim. Meus planos já tinham ido por água abaixo. Mas um belo dia, no dia 13 de agosto de 2013, numa madrugada, onde eu estava sozinha lá no meu apartamento, eu com a Ana Luísa, o Senhor atravessou o meu coração. E no momento de desespero, eu sabia que só tinha uma saída. Era o Senhor. Era a paternidade de Deus. E eu peguei meu celular naquele dia, liguei para o Luiz. Naquela época ele era o pastor Luiz. E falei para o Lu assim, amor, ô Luiz. Amor não, ele não era amor ainda, irmãos, calma. Hoje ele é amor, mas antes ele não era. Eu falei assim, pastor, eu queria voltar para Jesus, né? Eu queria aceitar Jesus de novo. Como que eu faço? Não vou dizer as palavras que eu usei, né? Porque, graças a Deus, Jesus já transformou muita coisa. E ele falou para mim assim, eu vou orar por você. Eu falei, assim? Tipo, eu não tenho que ir lá na sua igreja, ir lá na frente? E ele falou, não, eu vou orar por você. E ele fez uma oração por mim, pelo telefone. E naquele dia, dia 13 de agosto de 2013, eu voltei para os caminhos do Senhor e a minha vida foi marcada para sempre. Hoje, irmãos, está fazendo 10 anos desse dia. Num dia muito especial, 2 vezes. Porque enquanto eu lembrava disso, eu falava, caraca, 10 anos. E eu nem vi passar. Foi tão natural. Parece que foi para esse momento que o Senhor me chamou, que foi tão natural que eu não vi. E a partir disso eu quero falar de algo que eu tenho vivido e visto, que é o amor de Deus. Eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia na carta de 1 João, capítulo 4, verso 7.
1 João, capítulo 4, verso 7 em diante. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou no fato de que Deus enviou seu Filho unigênito para o mundo. Enviou seu Filho unigênito para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor em nós é aperfeiçoado. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos havia de dar o seu Espírito, e nos tem visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa Jesus Cristo, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor de Deus que tem por nós e cremos que nesse amor Deus é amor. Quem permanece no amor em Deus permanece. Visto o amor aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo, pelo contrário, o amor perfeito elimina o medo, pois o medo implica o castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus também ama o seu irmão. Bom, nós vemos aqui na carta de João que Deus é amor. E o amor dele é perfeito para conosco. E eu venho aqui, irmãos, nessa noite testemunhar, ser testemunha viva do amor de Deus, marcada pelo amor de Deus, pela paternidade de Deus, através da vida de um homem que decidiu encarnar o Cristo, que decidiu pagar o preço por alguém improvável. E hoje, há 9 anos, eu participo de uma casa de paternidade, que hoje é dividido entre vocês, que são meus pais, que são os meus irmãos, que são a minha família em Cristo. E o que eu posso dizer do amor de Deus? Cara, eu vejo Cristo em cada um de vocês. E isso tem me aperfeiçoado. Isso tem me esticado. Isso tem me feito amadurecer. Cada vez que eu vejo uma fragilidade no meu interior, que eu olho para um irmão que está do meu lado, de mamana caducando, eu vejo o amor de Deus. Eu vejo a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus no nosso meio e em aperfeiçoamento na minha vida. E o Senhor tem falado muito comigo sobre essa questão do amor. Uma, porque Ele já disse que eu seria alguém que carregaria a marca do amor dEle. Eu não entendo isso muito bem, porque às vezes eu me sinto meio brava. Mas eu sei, o amor de Deus, Ele nos aperfeiçoa, porque não é um amor que massageia o nosso ego.
É um amor que nos estica. E essa semana eu tive uma revelação de um sábio, de um senhor sábio. O meu ancião, o apóstolo Luiz. Ele, na reunião da Ocimara, nós estávamos falando sobre a ministração do pastor Fábio, falando sobre o que vimos e ouvimos e como nós falamos disso, como que nós temos um parâmetro para saber se estamos se desenvolvendo, como nós saberemos se estamos vendo e ouvindo o Senhor. E ele falou algo muito interessante que impactou a minha mente. Ele falou: a vara de medir é o amor. O quanto você ama, o quanto você se doa pelo outro. Assim você sabe se você está crescendo e conhecendo, vendo e ouvindo o que Cristo está falando. E de fato, irmãos, porque eu já sabia que eu ia pregar no dia que o pastor Fábio pregou, e a palavra que o Senhor me deu foi 1 Coríntios capítulo 13. E eu quero ler com vocês. João só foi para dizer como nós devemos nos comportar para ser Cristo uns para com os outros, em amor. Mas o que esse amor causa em nós? 1 Coríntios capítulo 13. Por favor, abra comigo a Bíblia. Se eu estiver indo muito rápido, me perdoe, irmãos. Primeira Coríntios capítulo 13. E agora vos mostrarei um caminho muito superior. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, nada seria. E mesmo que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido, mas havendo profecias, serão extintas. Havendo línguas, silenciarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Versículo 11. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Porque agora vemos como um espelho embaçado, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como eu sou conhecido plenamente. Porque agora, portanto agora, permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. O versículo que mais saltou aos meus olhos nesse capítulo foi o versículo 11. Porque quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, agia como criança. Mas assim que cheguei na vida adulta, acabei com as coisas de criança.
Bom, o apóstolo Paulo fala de um caminho para a maturidade excelente. Esse versículo que está acima do capítulo 13, eu confesso que eu não tinha visto ele. Porque o versículo 11 me chamou tanta atenção que... Mas conversando com o Luiz, ele leu esse versículo e, de fato, é um caminho muito superior. Amar, irmãos. Se doar. Ser Cristo para alguém é um caminho muito superior. Ser Cristo dentro da sua casa é um caminho muito superior. E eu queria falar um pouco da paternidade e desse caminho excelente. Porque o Senhor, Ele se revela Pai. Ele se revela através de um relacionamento puro. E o relacionamento de paternidade é um relacionamento puro. Muitos de nós não tivemos contato com o nosso pai biológico. Muitos tiveram mais um relacionamento distorcido. Mas hoje o Senhor, Ele nos oferece uma paternidade espiritual, aonde se revela através das pessoas, dos seres humanos. E eu conheço muito bem esse caminho de adoção. Porque, como eu disse, o Senhor me marcou desde muito cedo. E isso era como uma sombra para mim. Mas conhecendo o Senhor, conhecendo a palavra de Deus, através da igreja, de Cristo, eu pude experimentar a paternidade de um homem e depois de outro homem. Porque o Luiz, antes dele ser meu esposo, ele foi meu pai. Porque eu não tinha falta, irmãos, de coisa material. Mas o meu espírito estava vazio de Cristo. E foi o que ele me apresentou. Antes de eu me apaixonar pelo Luiz como homem, eu me apaixonei pelo Cristo que tinha dentro dele. E ele me apresentou esse caminho de sobremodo excelente. Porque eu era evangelizada por muitos irmãos, onde eu trabalhava. E ele decidiu pagar um preço pela minha vida, em oração, em fé, em amor. Eu era uma improvável, que se olhasse, não queria estar perto. Mas Cristo é assim, irmãos. Ele se revela assim, em amor, em paternidade. Um amor que sofre, que espera, que crê, que paga um preço, que espera amadurecer, que espera crescer. Isso é um pai. Isso é a paternidade. E espera se desenvolver, espera amadurecer. Hoje eu estou aqui, 10 anos depois. Eu não digo que alcancei a maturidade plena, porque tem muitas coisas em mim que precisam ser desenvolvidas. Mas eu tenho visto e ouvido, e disso eu posso testemunhar. Como uma pessoa adulta, em partes, eu tenho experimentado o amor que crê, que espera, que sofre. E muitos eu tenho partilhado desse amor. Preciso me desenvolver muito ainda, porque ainda me iro. Mas eu arrumei uma vara de medir o amadurecimento. Essa semana isso martelou na minha cabeça desde terça-feira. Porque no domingo eu me senti como Pedro, pescando, porque eu aprendi um jeito. Mas eu vi o Senhor na praia assando peixe me esperando. E no final daquele culto, o Senhor perguntava para mim: o que você tem visto e ouvido? Porque disso eu preciso testemunhar. E eu tenho testemunhado do amor de Cristo. Essa igreja tem testemunhado do amor de Cristo, da paternidade de Cristo.
E coisas que para mim vêm à minha mente quando eu recebo um discipulado, quando eu recebo uma orientação. Isso é muito difícil. O Senhor falou muito comigo essa semana. Por que eu digo é muito difícil? Porque nisso eu preciso crescer em amor. Porque se eu recebo uma orientação, uma instrução em amor, isso se torna acessível. Porque eu vou olhar para eles. Eu vou olhar para o Cristo que tem dentro deles. Isso deixa de ser difícil. Porque é um caminho trilhado em paternidade, em amor, em amadurecimento. Eu estou deixando as coisas de criança e indo para a maturidade de uma vida adulta, pagando preço por outros. É para isso que o Senhor tem me chamado. É para isso que o Senhor tem chamado essa casa. Porque quando João diz, ameis uns aos outros, é para isso que o Senhor tem nos chamado. Deixando as coisas de menino, deixando de olhar para mim, para as minhas mazelas, e caminhando, olhando para o outro, olhando para as mazelas do outro, querendo curar o outro, em paternidade e em amor. E eu quero testemunhar isso, irmãos. Eu tenho visto e ouvido sobre a paternidade de Deus. E eu tenho experimentado o amor de Deus, a paternidade de Deus através da vida de cada um de vocês. Principalmente através da vida do presbitério dessa casa. E, cara, Cristo, Ele veio. Ele é a boa nova. Ele é o amor encarnado. É disso que João fala. É disso que Paulo fala em 1 Coríntios. É um caminho sobremodo excelente. Viva o amor de Cristo encarnado em nós. Através do Espírito, através dos irmãos. Eu tenho experimentado isso, irmãos, e eu quero testemunhar. É isso que eu quero. Feliz Dia dos Pais. Viva a paternidade de Cristo. Através disso, eu sou a prova viva que o amor de Deus é capaz de curar qualquer coisa. É capaz de libertar os cativos, os oprimidos. Eu sou a prova viva disso. De alguém que respondeu porque não tem outro caminho. Não tem outra trilha para ser trilhada. Eu escolhi. E a minha escolha ela é permanente. Hoje está fazendo 10 anos. Mas eu quero que faça mais anos, 1000 anos. Até que Ele venha. Para que outras pessoas sejam impactadas pelo amor de Deus. Pela a graça de Deus, a graça irresistível, a graça que é restauradora, a graça que faz órfãos habitar em família. Órfãos de pai vivos, muitas vezes, habitar em família. Eu quero falar desse amor, irmãos. O amor que é de sobremodo excelente, que tem causado no meu interior maturidade. Eu nem sei falar. Eu nem sei como explicar. Mas eu só sei, eu não sou mais a mesma menina. Não na essência. Na essência eu sei, eu ainda sou a mesma. Mas as atitudes, os meus pensamentos, o que eu quero tornar o nome do Senhor conhecido. Eu quero poder ser a resposta para alguém. Assim como o Luiz foi para mim quando eu vendia DVD. Porque tudo que eu queria era alguém que de fato fosse Cristo para mim. Apresentasse um amor que é superior, que vem de dentro para fora. Isso não é passageiro. Isso corta, isso dilacera você. Isso amadurece você. Isso estica você. Para quê? Para a gente ficar, encher esse lugar, encher esse ambiente? Não. Para nós irmos e anunciarmos a salvação do mundo, o amor de Cristo Jesus. É para isso, irmãos, que Cristo me chamou.
Eu quero ser só a voz do Senhor para os perdidos, para os improváveis, para os injustiçados, para os menos favorecidos. Porque eu encontrei, irmãos, uma pedra de grande valor, o amor de Cristo. E por causa disso, pelo desenvolvimento que isso tem causado no meu interior, eu quero dizer para vocês, deixando as coisas de menino e caminhando para o amadurecimento. É para isso que o Senhor tem nos chamado nesses dias. Para caminharmos no caminho de sobremodo excelente. Esquece a visão de menino. Nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo. E crescer e amadurecer, a vara de medir é o amor. Você está suportando? Você está crendo? Como que está o seu relacionamento dentro da sua casa? Com o seu esposo, com os seus filhos? Como que está o relacionamento com os irmãos na comunhão? Outra coisa que eu ouvi essa semana, do mesmo ancião, é que se a comunhão ela não te corta, ela não está promovendo crescimento. Ela não está promovendo edificação, transformação. Como que está a sua relação de comunhão? É encontro social? Ou o amor de Cristo, que não te deixa paralisado, que não te deixa errar, andar, não errar, mas andar num caminho errôneo? Como que está isso? Irmãos, eu quero dizer para vocês, eu espero muito que vocês cortem o meu coração, que vocês quebrem as arestas, para não ficar tão pesado para o meu ancião, que vocês me corrijam, porque se é em amor, irmãos, vai ter transformação. Eu quero que o versículo 11 de 1 Coríntios esteja cravado no meu interior, porque sabe, irmãos, eu anseio pelo dia que eu vou ver Cristo plenamente. Eu anseio por esse dia. Como diz nos versículos seguintes, hoje nós vemos parcialmente, mas chegará o dia que nós veremos plenamente. E eu quero ver esse amor plenamente, porque se sentir parcialmente já é tão uau, já é tão transformador. Imagina o dia que ser pleno, o dia que eu ver o Senhor e poder me perder nos braços dele, do meu Pai. Irmãos, eu tenho uma cena na minha cabeça. A cena é eu correndo para os braços do Senhor e me perdendo nele. Eu anseio por esse dia, aonde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, só haverá a plena graça de Deus, o amor, Cristo, o Pai, o Espírito. Eu anseio por esse dia. E eu espero que vocês anseiem por isso também. Porque é por isso que nós estamos numa casa de paternidade, sendo curados, sendo tratados, sendo cheios do Espírito Santo. É para que nós possamos ser a voz do amor, que transforma, que dilacera, que impulsiona os irmãos, que vai transformar as nações. O que vai transformar as nações não é a Rô, não é o Daniel. O que vai transformar as nações é o amor de Cristo. É isso que vai transformar as nações. E é isso. Se vocês não entenderem, alguém vai explicar, irmão. Fique tranquilo. Achei que eu estava de folga hoje. Não vim nem com roupa de trabalho. Irmãos, não há caminho de desenvolvimento que leva à maturidade sem amor. O amor é a maior evidência de que alguém está andando em Cristo.
Porque o amor, ele não é natural. Só pode amar de verdade quem nasceu de novo, quem nasceu do alto. Porque o amor natural que os homens podem dar é um amor completamente corrompido, que na verdade é um tipo de sentimento egoísta. Então, o amor de Deus não é um sentimento, mas o amor dos homens é um afeto, é um gosto. Por exemplo, Jesus mandou amar os inimigos. Tem como você se afeiçoar de um inimigo? Não. Então ele não está mandando a gente fazer o que naturalmente a gente entende que é amar. Porque jamais você vai se afeiçoar, ter afeto por alguém que é seu inimigo. Mas mesmo não tendo afeto, é possível amar essa pessoa. Como prova o amor de Deus? Por meio de entrega, de doação. Como Deus provou o seu amor para com o mundo? Dando o seu filho. Você consegue entender isso? Então, eu queria só fazer uma pequena observação para que isso pudesse ter um peso sobre nós. Paulo chama isso de coisa de menino. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Para Paulo, falar a língua dos homens e dos anjos é coisa de menino. Se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ou seja, se eu não tenho amor, eu não sou o que eu preciso ser. Ainda que eu fale, se eu não tiver amor, não serei. Verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, Paulo está dizendo que isso é coisa de menino. Diante do que Paulo chama de menino, alguns de nós não, provavelmente, ao olhar para esse texto, não saímos nem das fraldas. Porque Paulo considera, o nível de Paulo é estranho, mas ele considera... Opa, saiu daqui da... Paulo considera alguém que tem o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência ainda um menino. E ele continua. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Para ele, quem tem fé ao ponto de transportar monte, já chegou na categoria de menino. Porque o que diferencia menino de um homem é o amor. Por isso ele diz, se não tiver amor, nada serei. 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, para Paulo, pegar todos os seus bens, entregar para o pobre, faz de você já uma criança espiritualmente. Você já atingiu o patamar de criança espiritual. E para destruir com o resto de nós que sobrou, ele diz, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitaria. E aí ele passa a descrever o amor, as suas características, as suas marcas.
até chegarmos no final daquilo que a Roberta leu. O que eu quero que você entenda é que mais importante do que falar, é amar. E que se algo que você faz ou fala não é gerado, iniciado no amor, você corre um grande risco de não atingir nem o nível de menino, porque a maioria de nós não estaria disposto nem a fazer as coisas que Paulo fala que, ao fazer sem amor, ele seria apenas um menino. Ele deixou as coisas de menino. Porque ele encontrou um caminho sobremodo excelente. E qual é o caminho que Paulo está propondo para nós? O caminho do amor. Eu quero propor um desafio para você, aproveitando a palavra da Roberta. Nós estamos hoje no dia 13, é isso mesmo? 13 de agosto. Até o final desse mês, tudo que você fizer, faça em prova do amor a Deus e ao próximo. Um mês só. Nada do que você ganhar, acumule para si. Use tudo o que você ganhar para amar. Tudo que você produzir para amar. Não pense em você mesmo. Se você tem no seu salário esse mês, você ia comprar uma camiseta, compre uma camiseta para alguém. Porque o ponto de partida do amor é colocar o outro no lugar que você ocupa. Ninguém ama com o amor de Deus, ocupando o lugar principal, preenchendo consigo mesmo a fonte da sua vida transbordada. E esse é um dos principais problemas da igreja do nosso tempo. É que tudo o que buscamos, queremos, almejamos, tem a ver conosco mesmo. Por isso, não amadurecemos, porque só amadurece quem está no amor. E o amor é doação, é entrega. Ninguém ama primeiro pensando em si. Não vai dar nem 20 dias, 17 dias. 17? Ame 17 dias. Tire você mesmo do centro completo da sua vida. E nos próximos 17 dias, apenas ame. Se você vai cozinhar, cozinhe aquilo e do jeito que o outro gosta, não do jeito que você gosta. Se você ia comprar um tênis para você, com a sobra do seu salário desse mês, compre um tênis para alguém. Mas eu estou esperando 6 meses. Abnegue-se disso. Se você ia comprar um carro, a tua situação financeira é outra, porque talvez a minha é de comprar um tênis eu estou esperando o último ano. Se a sua é de comprar um carro, compre o carro e oferte para alguém, meu irmão. Saia do centro da sua vida. Você não sabe ainda qual é o poder verdadeiro do amor, enquanto você está no centro da sua própria vida. A teologia coach vem mentindo para a igreja nos últimos anos, ensinando você a assumir o centro, ser o protagonista. Mas o amor faz você ir para o final da fila, para que alguém coma na sua frente, para que alguém seja abençoado primeiro. O amor faz você buscar Deus de madrugada. Não é porque de madrugada a fila é menor para você. É porque de madrugada a fila é menor para Deus ouvir sua oração para abençoar alguém que não seja você. Sabe o dia que Deus mudou a sorte de Jó? O dia em que Jó orou pelos seus amigos.
Por quê? Porque ao entender e ser confrontado pela revelação que ele teve de Deus, terrível, diga-se de passagem, ele então entendeu que ele precisava amar os seus amigos. No dia que ele amou os seus amigos primeiro, tirou a si mesmo do centro, Deus o abençoou. Como diz a Roberta, imagina, amei uma pessoa qualquer que na minha cabeça não fazia nenhum sentido, ganhei uma esposa. Você consegue entender isso, irmãos? O amor é o ponto de partida e de destino para quem quer crescer em Deus. Agora deixa eu ser eu. Se você está estagnado, escute com atenção. É porque você não ama. Se arrependa imediatamente e comece a amar verdadeiramente. Porque quem não ama não cresce espiritualmente. Tem 2 anos que eu me sinto estagnado. Se arrependa imediatamente, meu irmão. Porque você foi tirando tudo o que poderia ser instrumento de amadurecimento e ocupando o centro sozinho da sua própria vida. Por que as pessoas não frequentam a sua casa? Porque você é sistemático demais? É porque você ama demais a si mesmo. Você se importa mais com a organização da sua casa do que com o relacionamento com o outro. Por que você não frequenta a casa das pessoas? É porque você está ainda vivendo num trono dentro de si mesmo. Então você tem medo que eles te conheçam? Você não quer dar liberdade para que ninguém acesse a sua vida? Ou porque você se acha bom demais para perder tempo com pessoas que não são tão produtivas como você? Ou seja, no final, você, sua ideologia, seu plano de vida são seu ídolo. E é por isso que você não cresce, porque você não ama. Ninguém cresceu espiritualmente sem deixar algo para trás. Uma oportunidade, um lucro, um benefício, um relacionamento distorcido, amizades improdutivas. Ninguém cresceu em Deus sem deixar coisas para trás. Me diga uma pessoa que cresceu, que amadureceu, que se tornou referência para algo e que não deixou um monte de coisas no caminho da renúncia. Eu digo uma coisa para você, irmão. Troque o teu objetivo financeiro, mas não perca a chance diariamente de amadurecer no Senhor. Porque o Senhor chamou homens alheios, inimigos dele, para se tornarem filhos, mas filhos maduros. Deus não enviou a Jesus para que fôssemos bebezinhos para sempre em sua presença. Em Romanos, no capítulo 8, concluo aqui, ele diz que o desejo de Deus, o propósito para o qual ele nos preparou, nos predestinou, é que ele tenha muitos filhos semelhantes a Jesus. Você imagina Jesus valorizando mais sua agenda do que o propósito de Deus? Sim ou não? Vai e faz o mesmo. É simples. Seja como Jesus. É para isso que Deus enviou Jesus, para te tornar como Jesus era. Você imagina Jesus definindo uma programação ministerial?
Não, sabe por quê? Porque tudo o que Jesus fazia, ele fez porque ele viu o Pai fazer. Essa era a agenda de Jesus. Vai você e faz a mesma coisa. Esse é o caminho do amor. Onde eu estou aqui, eu me coloco aqui. E coloco alguém aqui que eu posso servir. Alguém aqui que eu posso amar. Alguém aqui que eu posso tocar. Você acha que foi simples? Quando ouvi ela dizer, você é mais um dos dezenas, centenas, milhares que já passaram aqui falando que pagaria o preço pela minha vida no Senhor. Você sabe quem passou antes de você? Eu não sabia, mas eu sabia quem eu era no Senhor. Eu disse para ela, quem passou antes eu não sei. Mas eu sei o que significa para mim pagar um preço pela sua vida. Então, dormir 2, 3 horas a menos para estar em oração por uma pessoa é algo parte da sua rotina? Ao invés de assistir Netflix até 1, 2 horas da manhã e ainda ter dificuldade para acordar no outro dia, para cumprir suas obrigações que tem a ver só com você mesmo também, porque é parte do seu emprego, do seu trabalho, do seu sonho financeiro, ao invés disso ficar acordado até 1, 2, 3 horas da manhã, orando por alguém que você disse que pagaria um preço. Isso é que separa os homens dos meninos. É exatamente isso. Esse é o caminho de Jesus. O caminho do amor. Amém? Pai, nós oramos nessa noite para que o seu Espírito caia sobre nós. Segure em nossas mãos. E nos leve guiando-nos pelo caminho do amor. Queremos amar como o Senhor ama. Queremos andar como o Senhor andou. Queremos ser fiéis como o Senhor foi fiel. Queremos servir como o Senhor serviu. Queremos nos doar como o Senhor se doou. Queremos obedecer como o Senhor obedeceu. Sobre aqueles meus irmãos nesta noite que desejam amadurecer, eu oro e abençoo, Senhor. Dê a eles, cria para eles as oportunidades corretas para que eles possam amar. Amanhã, Senhor, que eu quero poder ouvir os testemunhos a partir de amanhã, de oportunidades criadas pelo Senhor, pelo céu, para que os irmãos possam derramar amor uns sobre os outros e sobre os de fora, aqueles que ainda não creram, aqueles que ainda não conheceram. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.